Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu dia, ao seu coração aqui no nosso canal Congregação Cristã Remanescente. E logo após a vinheta, nós vamos estar trazendo a poderosa palavra de Deus ao seu coração. Olá, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a mais uma palavra de Deus para a sua vida, para o seu dia, ao seu coração. Desde já eu quero estar agradecendo a todos os nossos inscritos, ao nosso irmão Evaldo, que nos assiste de Samambaia, cidade a 27 quilômetros de Brasília, Distrito Federal, ao nosso irmão Cadu, que nos assiste lá da Bahia, a nossa irmã Célia Paiva, que sempre está aqui conosco, que nos assiste de Portugal, e a nossa queridíssima Ponte Souza, que nos assiste lá de Goiânia, Goiás. Amém? Desde já eu mando aquele forte abraço a cada um de vocês. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Amém? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, o canal Congregação Cristã Remanescente, se inscreva, deixe o seu joinha e ative o sininho para que você não venha perder nenhuma notificação. Amém? Desde já eu quero estar orando e trazendo a forte palavra de Deus para a sua vida, para o seu dia. Amém? Senhor meu Deus, Criador do céu e da terra, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eu te agradeço, Senhor, por esta rica oportunidade, a qual o Senhor tem nos concedido neste dia de hoje, para estarmos aqui, Senhor, ouvindo, aprendendo e meditando, Senhor, na sua poderosa palavra. Que o Senhor venha falar com cada um de nós, Senhor, neste dia de hoje, poderosamente, Senhor. Que o Senhor venha nos dar entendimento, venha nos dar compreensão, para que nós venhamos entender e compreender a sua poderosa palavra. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, a cada um inscrito do nosso canal, a cada um que tira um pouco do tempo, do dia, para estar aqui ouvindo, meditando e aprendendo a sua poderosa palavra. Amém. A graça e a paz, meus amados irmãos, e a palavra a qual o Senhor colocou no meu coração para estar trazendo neste dia de hoje, ela se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de número 22. Jesus anda sobre o mar. Amém? Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar, sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, vendo andar sobre as águas, ficaram atorrentados. É um fantasma, eles clamaram. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu. Não temas. Respondeu Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo
E começou a submergir, ou seja, a afundar, e gritou: salva-me, Senhor. Prontamente Jesus, estendendo a mão, disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidas? Amém? Aqui a palavra do Senhor, ela nos diz no texto que Jesus, ele deu uma ordem para que os discípulos entrassem no barco, enquanto ele despedia as multidões, a qual ali o cercava. Enquanto os discípulos entraram no barco, Jesus despediu as multidões, subiu ao monte para orar sozinho. Muitas das vezes nós vamos ter que deixar a multidão e vamos ter que estar sozinhos, buscando a intimidade com Deus, buscando orar em secreto ao nosso Deus, porque aquele que nos ouve em secreto, ele nos honra em público. A palavra do Senhor, ela nos relata que depois que Jesus desceu do monte da sua oração, já era a quarta vigília da noite, já estava na madrugada. E ali o barco, ele estava sendo açoitado, ou seja, ele estava sendo balançado pelas ondas, a qual o atingiam. E o vento era contrário ao que eles iam, a direção. E a palavra do Senhor nos diz que quando Jesus foi ou seja, foi até os discípulos, ele foi andando por cima das águas. E quando os discípulos viram Jesus, eles temeram, eles tiveram medo. Alguns disseram, é um fantasma. Mas Jesus prontamente disse a eles: não temeis, porque sou eu. E Pedro, ele disse: se és o Senhor, diga para que eu vá até o Senhor por cima das águas. E o Senhor deu uma ordem e Pedro foi obediente à ordem de Jesus. E ele, descendo do barco, ele andou por cima das águas. E a palavra do Senhor, ela nos diz que quando Pedro ele estava andando em direção a Jesus, com foco em Jesus, com o olhar em Jesus, ele estava andando por cima das águas. Mas ele reparou para o vento. E ali ele tirou os olhos de Jesus. Eu venho te dizer que enquanto você estiver com os olhos fitados em Jesus, enquanto você estiver olhando para Jesus, você vai andar por cima das águas. Ou seja, enquanto nós estivermos olhando para o Mestre, enquanto nós estivermos obedecendo a ordem do Mestre, nosso Senhor Jesus, nós vamos estar andando por cima das águas. E eu venho te dizer, as águas nos dias de hoje são os nossos problemas, as nossas dificuldades, as adversidades do dia a dia, as guerras interiores, as batalhas, os desertos, os ventos, as tempestades. Enquanto nós estivermos olhando para Jesus, nós vamos andar por cima de tudo isso. Mas quando nós deixarmos de olhar para Jesus e olhar e reparar as circunstâncias a qual não for favoráveis, nós vamos passar a submergir, a começar a afundar. Então continue olhando para Jesus, porque essa tempestade, ela não vai te
parar. Este vento contrário não vai te parar. Amém? A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Continua olhando para Jesus, que o vento não vai te parar. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu espero que esta palavra ela tenha falado poderosamente com você neste dia de hoje. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu joinha e ative o sininho. Que todos tenham um ótimo dia, um dia bastante abençoado em nome de Jesus. E até a próxima palavra.